Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Você sabe, eu sou o professor Nilson Luiz, estou aqui para trazer mais um conteúdo para vocês, tá certo? Hoje nós vamos falar do ciclo do acidente aeronáutico. Só que antes disso, eu preciso convidar você, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, faça a sua inscrição, né? Compartilhe o link do canal do professor Nilson Luiz no YouTube com seus amigos, pessoas que fomentam a aviação ou não, curiosos, amantes da aviação, apaixonados pela atividade aérea, né? E, sobretudo, pessoas conscientes da necessidade da segurança na atividade aérea. O que o professor Nilson Luiz sempre fala para você? Fala da formação do aeronauta brasileiro, né? Pautado nos parâmetros da segurança de voo. Não é isso? Então tá. O ciclo do acidente aeronáutico. O acidente aeronáutico, várias causas, e aquela coisa toda que a gente já conversou, né? Mas como começa? Da onde vem o start para acontecer um acidente aeronáutico, né? Isso é uma pergunta muito feita na atualidade, né? Por quê? Por que então surge? Já tem tanta coisa, tanto estudo, né? As pessoas são tão preocupadas com os acidentes, né? E por que ainda vem acontecer o danado do acidente, né? A bibliografia diz para a gente que o acidente vai acontecer, né? O acidente vai acontecer e cabe a nós trabalharmos no nosso ambiente para que não aconteça conosco. O vizinho trabalha no ambiente do trabalho dele e assim vai, cada um tomando conta do seu quintalzinho. O acidente vai cada vez mais ser afastado, não é isso? Né? Porque a bibliografia diz que onde tem o ser humano, em algum momento vai ter o acidente. Né? Então o acidente aeronáutico, né, ele ocorre por diversos motivos, né? Não existe uma causa única, já conversamos sobre isso, né? Mas sim, ele acontece pela presença simultânea de fatores que contribuem com que o evento se concretize. Os conhecidos fatores contribuintes, não é isso? Os fatores contribuintes. Né? A ICAO, né? A ICAO divide os fatores contribuintes em 3 áreas de estudo, né? Fator humano, fator material e fator operacional, tá certo? Se você ainda não acompanhou o vídeo do professor Nilson Luiz no canal, chamado Fatores Contribuintes a Ocorrências Aeronáuticas, você deve acompanhar esse vídeo, né? O ideal é que você acompanhe esse vídeo antes de assistir esse aqui do ciclo do acidente aeronáutico. É claro que você pode continuar assistindo aqui, né? Mas o ideal é que você acompanhe aquele vídeo lá primeiro. Fatores contribuintes a ocorrências aeronáuticas, onde eu esmiuço aqui o que vem a ser fator humano, fator material e fator operacional, que não é escopo desse vídeo agora. Tá claro, meus alunos? Tudo bem? Então, tá certo. Então, a ICAO divide em os fatores contribuintes, né? Em 3 áreas de estudo. Fator operacional, fator humano e fator material. Mas, tá bom. Mas de onde inicia, então, essa sequência danada aí que gera o acidente? Né? Essa pergunta, essa questão de onde tudo começa, ela demanda uma resposta longa, tá? Que precisa ser contextualizada com os fatores contribuintes identificados em cada evento, tá certo? Em cada evento. Quando a gente chega para fazer uma ação inicial de um acidente, né, você tem particularidades daquele acidente, né? A região é montanhosa? Não é. É urbana? Não é. É plano? Não é. É água? Não é. Um acidente na água, no mar, é totalmente diferente de um acidente no arado, numa região de plantação, por exemplo. Então, para você chegar naquilo ali e conseguir identificar o que lá atrás disparou esse processo todo, demanda um trabalho científico, né? Que é o trabalho de investigação de acidentes. Contudo, aqui nós vamos tentar explicar para você de uma maneira geral, né? O conjunto de coisas que podem dar o tal start lá para acontecer o acidente, né? Então, quais são essas contextualizações, né?
Claro, cada caso é um caso, mas vamos falar aqui de uma maneira geral, né? Vamos citar aqui algumas das contextualizações necessárias para você iniciar um pensamento, né? E poder entender aonde começou lá atrás o acidente. Primeira coisa, ó, a realidade vivida, né, na ocasião pelas pessoas que circundavam a execução daquele voo, né? Porque a gente fala do voo, do acidente, a gente lembra muito para quem estava dentro do avião, né? Mas um voo não acontece somente por causa das pessoas que estão dentro do avião, tem toda uma infraestrutura em volta, uma infraestrutura de controle de tráfego aéreo, de navegação aérea, né? Uma estrutura de hangaragem. Esse avião estava onde? Né? Quem estava tomando conta do avião? Tinha alguém tomando conta do avião? Em que circunstâncias? Né? Esse avião estava no hangar, ele saiu do hangar? Como que ele saiu do hangar? Quem retirou? É uma pessoa qualificada? Foi rebocado? Não foi? Foi empurrado? Foi empurrado por aonde? Pegaram por aonde? Tem muita coisa para ser vista aí, né? Então, a realidade vivida pelas pessoas que circundam a execução do voo em questão é importante para você entender lá da onde começou a maturação do acidente, né? E a estrutura de suporte da atividade aérea, que eu já falei um pouquinho aqui. A estrutura de suporte, você voava numa região de muito trânsito, a tripulação voava numa região de muito tráfego aéreo, né? Qual é a estrutura que você tinha? Em que circunstâncias acontecia a manutenção dessa aeronave, né? Se ela acontecia em que, seguindo que parâmetros? Estava tudo certinho? Os registros de manutenção estavam tudo atualizados, né? As implementações de diretivas, né? Boletim de serviço, diretiva diretriz de aeronavegabilidade, estava tudo dentro do prazo, estava tudo implementado. Tudo isso tem que ser o quê? Pesquisado lá durante o processo de investigação, para você entender o que aconteceu lá atrás e entender por que iniciou-se esse acidente, né? Também importante é o treinamento e a atualização do treinamento das pessoas envolvidas, né? Camarada que estava lá executando atividade aérea, seja piloto, seja mecânico, né? Ele era qualificado naquela aeronave, né? Ele estava com o CMA válido, como é que estavam as condições do CHT dele, não é isso, né? Ele tinha treinamento? Tinha, mas o treinamento dele estava atualizado, ou o curso dele ele fez há mais de 20 anos atrás. Enfim, tudo isso precisa ser visto, né? Tudo isso precisa ser visto e acho que a condição do treinamento ela é de extrema importância para você entender como que começou esse acidente aeronáutico. Tá claro? Aí eu cito para vocês ainda, né, as condições para o voo e da aeronavegabilidade da aeronave, né? As condições de aeronavegabilidade, né? As condições de certificação elas estavam sendo atendidas, não é isso? Era uma aeronave certificada? Não era. Se é uma aeronave certificada, as condições de certificação estavam sendo mantidas? Se não era uma aeronave certificada, né? Ela estava exercendo um voo dentro daquele quadradinho que ela precisa exercer, tudo isso precisa ser visto, né? Então, além dessas contextualizações, nós vamos ter várias em função do acidente em questão que a gente estiver estudando, tá claro? Eu só citei para vocês aqui de uma maneira bem geral, né? Então, além de outras contextualizações, são determinantes para o entendimento do que se passou lá no acidente. Assim, infelizmente, eu não digo para você que há uma resposta padrão para dizer onde começa um acidente. Eu digo para você que, para você entender de onde começou um acidente, você precisa pesquisar, né? É todo um processo de investigação que precisa ser feito. E nós estamos falando aqui de uma maneira geral, tá claro? Apesar de não existir uma resposta padrão, né? Eu digo para vocês que eu consigo apresentar aqui uma sequência lógica que pode ser usada para um entendimento passo a passo, em termos gerais, do que acontece no caso de uma ocorrência aeronáutica. Tá claro? Então, para apresentar essa sequência para vocês, eu convido vocês a entender 3 conceitos iniciais. Tá bom? 3 conceitos. Vamos lá. Primeiro conceito, regulamentação. Quando eu falo regulamentação, todo mundo entende. Regulamentação, você tem aí os preceitos do fabricante da aeronave,
você tem os preceitos lá da autoridade aeronáutica do país que você está voando, enfim. Mas vamos alinhar. O que vem a ser regulamentação? Regulamentação é o conjunto de processos que busca alcançar os requisitos que atendam às normas da autoridade aeronáutica daquele país. No caso do Brasil, a ANAC, não é isso? Perante o exercício da atividade aérea que envolve esse avião, um produto aeronáutico, qualquer equipamento, enfim. Então, regulamentação é o quê? É o conjunto de normas, né, que ditam como que algo precisa ser executado. Como que aquela atividade aérea, como que aquele avião pode ser operado, como aquele avião deve ser operado, né? Em que circunstâncias de treinamento todo o pessoal envolvido tem que estar inserido, tá certo? Então, esse é o grande conjunto da regulamentação, que é o primeiro conceito que eu convido vocês aqui a entender, tá claro? E o segundo conceito, né, é o conceito da certificação. Tá claro? Uma aeronave certificada, o que é ser certificado? O que é um equipamento, um motor ser certificado? O que é isso? Né? Certificação é a formalização da conclusão bem-sucedida de verificações de cumprimento das normas, no caso do Brasil, das normas da ANAC, para um produto, empresa, serviço, pessoa ou ainda aeronave, as quais se propõem a prestar um determinado serviço, executar uma atividade ou ser operado dentro do sistema de aviação civil. Então, certificar é comprovar que ela cumpre a regulamentação. Tá claro? Então, quando um motor é certificado, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele cumpre todas as normas necessárias para aquele motor operar de maneira padronizada. Tá claro? Então, esse motor é um motor certificado. Então, falamos da regulamentação e falamos da certificação. Tá certo? Depois disso, tem a regulamentação, tem a certificação, depois disso tem o quê? Tem a fiscalização, que é o terceiro conceito que eu convido você a acompanhar aqui. A fiscalização compreende a verificação da continuidade das condições que foram exigidas para se alcançar a certificação. E as ações que a ANAC, no caso de não conformidades, vai executar, né? Então, a fiscalização compreende isso. Então, você tem a regulamentação, você tem a certificação, que comprova que você atende à regulamentação, e você tem a fiscalização. Para quê? Para comprovar que aquela certificação que você alcançou continua valendo, se você não perdeu as condições de certificação. Tá claro, meus alunos? Então, para poder entender aonde surgiu, de onde veio o acidente, né? Para entender o ciclo do acidente aeronáutico, primeiro você precisa entender esses três conceitos, né? A regulamentação, a certificação e a fiscalização, onde a regulamentação compreende o conjunto de normas que um determinado produto aeronáutico, aeronave ou pessoa precisa cumprir, né? A certificação é a formalização que ela cumpriu essa regulamentação. E a fiscalização, o que é? É nada mais, nada menos que o quê? A verificação que essa certificação que você alcançou continua valendo. Tá claro? Qualquer dúvida, dá uma paradinha e volta no vídeo. Tá certo? O professor Nilson Luiz está aqui sempre para auxiliar você nesses entendimentos. Tá claro? Então, passamos aí pela regulamentação, passamos pela certificação e passamos pela fiscalização. Aí, depois de tudo isso, um determinado produto, aeronave ou pessoa vai entrar em operação no sistema de aviação civil, né? Uma vez iniciada a operação, né, dentro dos requisitos de certificação exigidos, o que vai acontecer? O que é esperado? São esperadas demandas e dificuldades durante a atividade, as quais devem ser resolvidas. Então, você coloca o aeronave para funcionar, assim como o automóvel, qualquer equipamento industrial, né? Com o uso, isso aí vai gerar o quê? Problemas esperados de atividade, de execução, de trabalho, o avião dá pane, o carro dá problema, né? Não é porque o carro dá um problema que o carro é ruim, pelo contrário,
de acordo com o tipo de problema, o fabricante te orienta. Ó, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Por isso tem a manutenção. No caso do automóvel, por isso tem as revisões, né? Você tem que fazer, você não tem que trocar óleo de vez em quando, trocar a correia dentada de vez em quando, pastilha de freio, verificar a água, tudo isso, né? Se você não verificar, o carro pode entrar em condições inadequadas e você depois vai reclamar que o carro não funcionou bem. É isso? Na verdade, você que não fez ali as revisões adequadamente, né? Então, o fabricante espera, o sistema de regulação civil espera que hajam dificuldades e demandas. Aí que tá. Essas dificuldades, elas já existem, são esperadas, e existem dois grandes grupos, duas grandes maneiras de resolver essa dificuldade. A partir dessas duas grandes maneiras que você vai entender como pode vir a acontecer um acidente, né? Então, você tem lá as dificuldades esperadas na operação e você tem o quê? Dois grandes grupos de soluções para essa dificuldade. Vamos lá. Soluções dentro do escopo da segurança de voo. Poxa, então essas soluções, essas demandas, dificuldades, devem ser resolvidas dentro da realidade da segurança de voo, né? De que forma que a segurança de voo enxerga isso? Através da identificação de perigos, de controle de riscos. Você deve estar lembrando lá do anexo 19 da ICAO. Se não deve estar lembrando, se não lembrou, pesquisa lá, anexo 19 da ICAO. E também faça o quê? Assista o vídeo ICAO do professor Nilson Luiz no canal do YouTube, onde eu debati lá, expliquei para você direitinho o que foi a Convenção de Chicago, quais são os 19 anexos da ICAO. Eu expliquei tudo lá. Não é escopo desse vídeo de hoje, tá certo? Mas é importante que você assista o vídeo, tá claro? Além de assistir, que você faça a sua crítica e compartilhe com seus amigos, tá certo? Então, a partir do momento que você parte de um conjunto de soluções que preservam, que respeitam, que fomentam todo esse universo da segurança de voo, você está fazendo o quê? Você está se afastando do acidente, porque você está buscando solucionar os problemas já esperados através de uma forma padronizada. Então, isso aí, quando você trabalha dessa maneira, você busca uma melhoria contínua e se afasta cada vez mais do acidente, como eu falei no início do vídeo, tá certo? Então, uma das formas de resolver os problemas que vão acontecer a partir do início da operação são as soluções dentro da realidade da segurança de voo. Nilson, e qual é o outro grande grupo de busca de soluções? Né? São as soluções imediatistas, né? Que não levam em conta os parâmetros da segurança de voo. Infelizmente, esse grupo de tentativa de soluções, ele existe. E algumas pessoas ainda optam por ele, né? Então, esse tipo de trabalho que você não leva em consideração o conjunto de normas da segurança de voo, nesse tipo de trabalho você vai ter ações descoordenadas de maneira repetitiva. Você vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Trabalhando, porque você não está trabalhando de forma padronizada, você está só enxugando gelo, você está tentando tapar o sol com a peneira, né? Quando você atua com ações descoordenadas, de forma repetitiva, né? Você tenta manter a operação a qualquer custo, de qualquer maneira eu tenho que fazer esse voo, tem que fazer porque alguém quer, alguém determinou, tem que estar lá em tal hora, eu preciso pousar lá em tal lugar, né? Então você está tentando resolver problemas, né? De maneira que não está levando em consideração toda a nossa teoria de segurança de voo, não é isso? Então, com isso, você se aproxima do acidente. Olha, eu não estou afirmando que quando você trabalha assim, você vai sofrer um acidente. Mas eu estou afirmando aqui para você, não tenho nenhum temor em afirmar, que ao trabalhar dessa maneira, você se aproxima do acidente sim. Tá claro? Então, vimos lá regulamentação, certificação e fiscalização, e depois vimos que a partir do início da operação de uma aeronave, pessoa ou equipamento no sistema de aviação civil, são esperadas demandas, são esperadas dificuldades, né, que os fabricantes dos equipamentos até orientam que vão acontecer, não é isso?
O problema é de que maneira que você vai resolver esses problemas, essas dificuldades, essas demandas. Você vai buscar essas soluções dentro da realidade da segurança de voo ou você vai buscar essas soluções sem levar em consideração os parâmetros, né, as normas de segurança de voo, normas internacionais de segurança de voo, não é isso? Se você trabalhar dentro do escopo da segurança de voo, você vai estar trabalhando, fomentando a melhoria contínua, porque não existe sistema de segurança operacional infalível, ideal. Já comentamos sobre isso também no vídeo Cultura do Reporte, não é isso? Assista lá o vídeo Cultura do Reporte, né? Não existe sistema infalível. A busca da melhoria ela é contínua. Então, quando você trabalha dentro das condições de segurança de voo, você está fazendo uma busca da melhoria contínua. E trabalhando na perseguição da melhoria contínua, você está se afastando do acidente. Já quando você trabalha independente das condições de segurança de voo, sem levar em consideração as normas de segurança de voo, você vai trabalhar de forma repetitiva, né, e com ações descoordenadas. E com isso você vai se aproximar de um possível acidente. Tá claro? Entendeu? Então aí você começou a entender onde começa lá o acidente. Porque quando você chega lá para fazer a ação inicial, a coisa já se consumou. Então você tem que pensar, né, para trás, não é isso? Uma investigação do CIPAER, ela faz o quê? Ela olha para trás para entender aquele sítio que concluiu o acidente, não é isso? É diferente da investigação criminal. A investigação criminal, ela busca a responsabilização e ela busca alguma coisa lá na frente, ela busca uma responsabilização lá na frente. Não é o nosso caso aqui do nosso debate do CIPAER. Tá claro? Tranquilo, meus alunos? Beleza? Então, possíveis ações de diversas origens podem gerar condições propícias a uma ocorrência aeronáutica. Então, você viu, as ações elas podem levar em consideração a teoria da segurança de voo, como não podem não levar, né, em consideração essa teoria toda da segurança de voo. Tá claro? Isso lembra o que a você, hein? Isso deve lembrar a você a teoria das oportunidades de quem? De James Reason, né? Filósofo, um psicólogo inglês, não é isso? Que escreveu, né? Que elaborou essa teoria das oportunidades, né? Que ela extrapola a questão da segurança de voo, ela é usada no âmbito industrial, no âmbito da medicina, né? O que diz lá? Depois nós podemos fazer um vídeo específico sobre isso, mas vamos citar aqui rapidamente. O que diz aí a teoria das oportunidades de Reason? Diz que para você evitar a tendência de um acidente, você tem a tendência acontecendo, né? Você coloca barreiras, né? Para quando essa tendência chegar, ela esbarrar em uma dessas barreiras. Tá claro? Só que Reason também diz que não existe barreira infalível. Toda barreira ela busca um determinado problema, então ela vai ter alguma vulnerabilidade relativa a outro tipo de problema. Então, lá no desenho lá da teoria das oportunidades, você tem o quê? Você tem aquelas fatias de queijo suíço, né? Onde cada fatia do queijo representa o quê? Uma defesa. O Reason chama de defesa. E cada buraco de cada fatia representa uma vulnerabilidade daquela defesa. Então, você tem que trabalhar de forma que as fatias de queijo suíço fiquem de maneira que os furos fiquem desalinhados. Porque quando vier a tendência a atravessar uma barreira, ela vai ficar parada na próxima. Não é isso? Se você trabalhar, como eu disse aqui um pouco antes, né, sem levar em consideração os preceitos da segurança de voo, né, esses furos das fatias de queijo, ou seja, as vulnerabilidades, elas podem estar alinhadas e a tendência do acidente a atravessar todas as barreiras e as suas defesas não serem eficazes e o acidente se consuma. Tá claro? Né? Então, isso aí é um resumo muito rápido, né, do que vem a ser aqui a teoria das oportunidades de James Reason, né? Onde você tem as fases ativas, que você tem as condições latentes, e a gente pode falar isso em outra oportunidade. Tá claro? Então, a atuação que tem gerado maior sucesso para o afastamento dos acidentes é o quê? É o gerenciamento de risco, muito conhecido. Se você não conhece, você precisa ler mais sobre isso. Falamos isso também no nosso vídeo
cultura do reporte. O que vem a ser esse tal gerenciamento de risco, né? É onde você trabalha com a permanente identificação de perigos. Uma vez identificados os perigos, você controla os riscos, controla a intensidade dos riscos dentro desses perigos identificados. Nilson, eu preciso conviver com perigo? Olha, você atuando na atividade aérea, não tem como. A atividade aérea, ela demanda, né? Ela está intrínseca à atividade perigosa. Cabe a nós que trabalhamos com segurança de voo, que mantemos aí, trabalhamos para manter as condições de segurança, entender até que ponto cada perigo nos oferece risco. Não é isso? A partir do momento que você entende o risco de cada perigo, você vai trabalhar exatamente no gerenciamento desse risco. E essa é a atuação que tem gerado mais sucesso na prevenção de acidentes. Tá claro? Um grande aliado do gerenciamento de risco é o uso de um programa sério de quê? De reporte, que valorize a identificação de perigos por parte do pessoal da ponta da linha. O pessoal que efetivamente mete a mão na massa. Não é isso? Essas pessoas são as mais indicadas para identificar perigos, uma vez que elas convivem diariamente com as condições latentes existentes. Olha, eu não vou explicar aqui o que é condição latente, já falei lá no vídeo lá do Cultura do Reporte. Assista o vídeo Cultura do Reporte. Se você já assistiu, assista novamente para revisar os conceitos, né? Então, o vídeo Cultura do Reporte do professor Nilson Luiz é de extrema importância para você entender esse vídeo de hoje aqui, o ciclo do acidente aeronáutico, tá claro? Né? E não só assista e faça a sua crítica. Eu preciso entender de que forma que você, né, percebeu o que eu quis passar, né? Falando de comunicação, já é um outro assunto, né? Comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que você entende do que eu falo. Tá claro? Né? Então, quando você me dá um retorno, né? Já estou falando de comunicação aqui. Quando você me dá um retorno daquilo que eu disse, eu efetivamente consigo avaliar até que ponto você entendeu. Tá claro? Então, por isso que eu preciso que você participe, né? Entre em contato com o professor Nilson Luiz nas mídias sociais, né? Diga como você está enxergando o nosso trabalho. Esse trabalho é para você. Tá certo? Então, após esse convite aí de assistir o vídeo do Cultura do Reporte, né, eu digo para vocês que o gerenciamento de risco ele só vai gerar os resultados esperados do afastamento do próximo acidente, né, se constituir-se de um valor, se ele for um valor dentro da empresa. Esse valor, essa coisa valorizada, deve ser iniciado e fomentado pela alta direção da empresa. Se não for assim, ele vai ser só um desejo de um pequeno grupo, ou de pequenos grupos, né? Então, essa questão da busca da melhoria contínua, ela precisa ser criada e valorizada permanentemente pela alta direção da empresa que você atua aí na atividade aérea, tá claro? E quem faz esse meio tempo, esse meio campo entre a alta direção e o pessoal da ponta da linha, são pessoas assim como o professor Nilson Luiz, né, que atuam na gerência do risco, tá certo, né? Os gestores de segurança operacional. Claro. Isso aí era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje sobre a questão do entendimento de como se inicia um acidente, como se matura, né? Como se matura até se concretizar um acidente, onde a gente passa pela regulamentação, pela certificação, pela fiscalização, e depois você entende que depois que se inicia uma operação, você vai ter demandas e a forma pela qual você resolve essas demandas vai te aproximar ou vai te afastar do possível acidente. Tá claro? Gostou do vídeo? Quer assistir de novo? Fica à vontade, né? Não deixe de participar aqui no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, aqui embaixo nos comentários. Escreve o que você achou, né? Além daqui do canal do professor Nilson Luiz, onde é que você pode falar comigo? Você pode falar comigo no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Getter e até no TikTok, não é isso? Eu estou nessas redes sociais aguardando o seu posicionamento, né? Aguardando o que você achou, né? Aguardando o que você sentiu, o que você percebeu, né? Ficou claro que a gente conversou, né?
tenho algumas demandas que eu já estou trabalhando para responder, né? É claro que eu vou responder todas as demandas, não dá para responder de cara, né? Hoje mesmo eu estou fora de sede, estou atendendo aqui umas demandas aqui em Campinas, estou fazendo aqui umas aulas aqui em Campinas, né? Mas não deixo de ter contato com vocês, tá certo? Então, não deixe de acompanhar o canal do professor Nilson Luiz e fomentar com os seus contatos, tá certo? Grande abraço a cada um de vocês, certo? Bons estudos, fique com Deus e continue contando comigo. Até logo!